E aí, 3/8, meia, 1/4. Fala galera, boa noite. Ó, a ideia desse vídeo aqui é tirar uma dúvida aí que aparece demais pra mim. Mangueiras, conexões, roscas, etc e tal. Tamanhos e as diferenças entre cada um. Acompanha aí. Bom, antes de mais nada eu fiz um protótipo do vídeo, mandei pro Rômulo da Getel. E ele fez uns alertas aí, que inclusive errei no vídeo. Vocês vão ver os erros, eu não vou corrigir que eu não quero refazer o vídeo que é muito longo, tá? Mas primeiro, vocês sabem qual que é a diferença de tubo e mangueira? Eu não sabia, achava que sabia. Bom, é o seguinte, mangueira, tudo que é meio que flexível assim. Então, e tubo, tudo que é rígido. Então tubo, o que que a gente tem? A gente tem tubo de polietileno, tubo de inox, tubo de alumínio, plástico e tubos e mais tubos aí. E mangueira, mangueira de jardim, mangueira cristal, mangueira trançada, mangueira de silicone. Essa daí é a explicação sobre a diferença entre cada um. Tá, mas o que que muda isso pra gente? É uma coisa muito interessante. Todos os tubos a gente mede por fora. Mangueira a gente mede por dentro. Então, por exemplo, assim, se eu falo, eu quero uma mangueira de meia. Tá bom, beleza? Então, se eu quero uma mangueira de meia, significa que a parte interna dela, o diâmetro interno dela, tem meia polegada. Se eu quero um tubo de meia, significa que a parte externa dela tem meia polegada. No caso aí, no vídeo eu vou mostrar, eu fiz umas medidas com a régua e tal, para mostrar o que é cada medida, quanto que vale em milímetros. Mas se você quiser fazer a conta, é só você fazer um cálculo rápido aí. Então, quando eu digo meia, significa que é meia polegada, então metade de uma polegada. Então vocês podem fazer a conta aí. Vocês pegam cada polegada vale 2,54, então vocês conseguem fazer a conta aí e chegar em milímetros exato, tá? A Getel disponibilizou também uma tabela com as conversões. Eu vou deixar aí na descrição, tá? Clica lá e lá tem tudo. Bom, o que que a gente tem que se atentar então para comprar tubos e mangueiras? Primeiro a gente tem que saber se é tubo, tem que saber se é mangueira. Depois disso fazer a medida. Então, quando eu vou comprar pro DMFit, DMFit não é mangueira. Aquele negócio branco lá, que parece uma mangueira, não é mangueira, é tubo. Então aquilo é um tubo de polietileno. Por que que, ou tubo natural? E no vídeo eu falo mangueira, falei errado, mas enfim. Isso aqui é tubo natural de 3/8, que eu falo no vídeo também. Esse tubo de 3/8, ele tem, eu mostro dois no vídeo. Tem um que é mais grossinho e o outro é mais fininho. Os dois são 3/8, só que se é tubo a gente mede por fora. Então os dois tem 3/8 na parte de fora. E o que que vai mudar? A parte interna, porque a parede, eu aumentei a parede, então automaticamente eu diminui a parte interna. Já na mangueira, se eu pegar uma mangueira de 3/8, significa que a parte interna dela é 3/8. E se eu falar assim, quero uma parede mais grossa, então eu vou aumentar a parte, vou aumentar o diâmetro externo. Essa é a principal diferença entre tubos e mangueiras. Bom, agora você pode estar falando assim: pô, Robinho, se mangueira a gente mede de um jeito, tubo a gente mede de outro. Então quer dizer que um tubo de meia entra numa mangueira de meia? Exatamente, com certeza. Sem nenhum conector? Sem nenhum conector. Então vamos lá, ó. Isso daqui, bom, rígido, então é tubo. Se é tubo, a gente mede pelo lado externo. Este aqui é um tubo de meia polegada. Então a gente tá, tubo é pelo lado externo. Isso daqui é uma mangueira de silicone de meia polegada. Olha a diferença de tamanho, certo? Então isso é tubo, isso é mangueira, os dois de meia. Então significa que um entra no outro. Então aqui vocês conseguem entender agora a diferença entre tubos e mangueiras. Isso é importantíssimo pra gente entender. Rômulo, valeu pela dica, o cara me deu uma aula e agora eu repasso pra vocês. Bom, inicialmente a gente vai falar sobre roscas, né? Sobre tanto a rosca macho como a rosca fêmea. A Getel, parceira do canal, todo mundo sabe, me mandou algumas conexões aí pra eu mostrar pra vocês mesmo. Conexões e mangueiras, né? Então agora aqui eu vou mostrar cada uma e cada medida. Então, bom, primeira coisa, o que a gente precisa saber? O que é macho e o que é fêmea? Bom, macho é quando a rosca está exposta, digamos assim. Fêmea é quando a rosca está interna. Então, o macho, ele entra na rosca. É por isso que é macho e fêmea. Então,
Aqui a gente tem que, primeira coisa para saber é isso, se é macho ou é fêmea. Nesse exemplo aqui eu tenho um espigão, isso aqui, o nome disso aqui é um espigão com rosca macho, tá? Aqui eu tenho uma porca com rosca fêmea. Vamos lá, mais uma conexão aqui, ó. Qual é o nome dessa conexão? Isso aqui é um redutor. Por que redutor? Porque eu saio de um tamanho e vou para um outro tamanho interno. Então, vamos supor, eu tenho uma conexão grande, nessa grande, eu rosqueio uma redução e aí então eu consigo colocar uma rosca menor. Se eu tentar pôr essa rosca diretamente nessa outra aqui, fica largo. É justamente para isso que serve. Então quando a gente quer reduzir, quando a gente quer passar, por exemplo, de 3/4 para meia. Ó, então aqui eu separei para mostrar para vocês as roscas machos que existem assim, que existem não, as mais comuns, né? Porque existem várias outras. Ó, essa daqui é a menorzinha. A menorzinha, ela é 1/4. Já vou mostrar tudo isso aí para vocês. Essa daqui é a próxima, 3/8. Depois da 3/8, a gente tem essa daqui, que é de meia. Depois da de meia, a gente tem essa daqui, que é 3/4, tá? Todas elas são roscas machos. Bom, e o que difere? Como que a gente vai saber? Eu separei aqui uma régua pra gente medir. Então vamos lá, vamos começar da maior zona aqui, da 3/4. Então eu vou pegar a rosca aqui, tá? Isso aqui não importa se é parafuso, se é... Isso aqui é uma redução, mas pode ser uma válvula. Ah, tem uma válvula, eu quero saber se é 3/4, se é meia, não sei o quê. Mas a 3/4, por exemplo, ela tem 2,5 cm. Então se vocês tiverem uma rosca e quiserem saber se ela é 3/4, meçam ela assim, né? Dessa parte até aqui. Então meçam ela desse jeito. E vai dar os 2,5, que é muito comum no nosso meio, que é essa daqui, a 5/8. Ó, 5/8 dá 2,3. Depois dessa daqui é a rosca de meia. A meia, ela vai dar 1,8 mais ou menos. Então, ó, 2,5, 1,8, cara, não dá pra confundir. Aí a gente vai pra 3/8. Ó, 3/8, ela dá mais ou menos 1,3. Tem mais uma medida também, que é essa daqui, que é a 7/16. E ela tem 1,2 mais ou menos. E ela é uma medida menor do que a 3/8 e maior que a 1/4. E a última, que é a 1/4, ela vai dar mais ou menos 0,9. Então aqui a gente tem as medidas. Pô, agora ficou fácil. É só pegar aí o camarada que você tem em casa, que você quer comprar, e medir. Também dá para medir a parte interna. Então, por exemplo, quero saber quanto é que tem aqui interno. Isso eu tô fazendo com uma régua para mostrar que é possível fazer com uma régua. Mas se você tiver um paquímetro, muito melhor. Não vou mostrar o paquímetro porque senão fala, pô, mas eu não tenho paquímetro. Tô mostrando com régua. Então, aqui a rosca interna tá com mais ou menos 1,9. Então, 1,9 a gente sabe que é de meia, porque a meia tem 1,8. E ela não pode ter a mesma medida, ela não pode ter 1,9 exatamente, senão ela não entraria, ela tem que ser um pouquinho menor, legal? Aí tem dois tipos de roscas. Bom, então aqui é o seguinte, a gente tem a rosca BSP e a rosca NPT. Qual que é a diferença de uma para outra? As duas roscas aqui são 3/8. Só que daí a gente tem a questão do BSP e NPT. Qual a diferença? Essa daqui, se vocês repararem, elas são paralelas. Essas linhas aqui, elas são paralelas uma à outra. Então, é como se elas caminhassem uma do lado da outra. Elas nunca vão se encontrar se a gente traçar uma linha imaginária. Já essa daqui, vocês podem ver que a rosca é cônica. Então, ela é mais larga na base e mais estreita na parte de cima. Se a gente traçar uma linha imaginável, elas vão se cruzar em algum momento. Então, elas são como se fosse um triângulo assim, sabe? Elas fariam um biquinho. Para que serve? Qual que é a diferença? Qual que eu tenho que usar? Essa daqui, ela é usada geralmente para gás. Ela já faz a vedação automaticamente. Diferente, por exemplo, de uma rosca NPT. Essa daqui aguenta muito mais pressão do que essa. Na questão de vazamento, nada de... Com essa daqui, se a gente instalar ela de uma forma bacana, ela suporta também. Tanto é que isso daqui é um DM Fit, que eu já coloquei em torno de 2 bares e não tem vazamento. Óbvio, não vai ter vazamento mesmo. Mas na verdade são duas normas diferentes. Essa daqui é uma norma, essa daqui é outra norma. Essa norma aqui, alguns camaradas usam para gás. Algumas empresas usam para gás. Não é uma obrigação. Que isso daqui é uma rosca macho, ela vai funcionar na rosca fêmea, tanto BSP como NPT. Ela vai fazer a vedação numa NPT também. A própria tração, que ela é mais larga, ela vai vedar. Ela vai vedar de uma forma e vai travar de uma forma que não precisa nada
Não precisa o O-ring, não vai precisar veda rosca, não vai precisar nada, ela veda por si. Diferente dessa, que a gente precisa usar O-rings ou usar a veda rosca para conseguir a vedação, porque os filamentos aqui são iguais, mesma medida desde o começo. Eu li num post aí que as roscas fêmeas existem também de BSP, porém é normal a NPT pela questão do custo também, porque para fazer uma rosca interna BSP gera um custo maior. Então beleza, a gente já falou tudo sobre roscas, né? Agora vamos tentar falar sobre nomes de conectores. Ó, isso daqui é um conector rápido, que eles chamam, um engate rápido, emenda rápida, tem vários nomes aí. Esse camarada aqui é um espigão, ele é um espigão macho. Aqui um conector com rosca fêmea, ele é fêmea desse lado, a conexão rápida é fêmea, e rosca macho, né? No caso desses conectores, a fêmea ela é muito mais caro do que o macho. Então, por exemplo, se a gente for fazer uma conexão, uma bomba, por exemplo, é muito mais interessante a gente deixar esse lado na bomba e nas panelas a gente colocar isso daqui. Por quê? Isso daqui ele vai ser replicado. A gente vai colocar em uma panela, outra panela, no chiller, na mangueira de trasfega, na mangueira do post-mix, se a gente for, enfim, a gente pode colocar em qualquer lugar, nos conectores para fazer sanitização, caramba 4. E a bomba que a gente vai usar em todos esses caras, que carrega a fêmea, porque a fêmea, o valor é muito mais alto, é quase o dobro, e às vezes dependendo do conector é o dobro ou mais. Então não compensa a gente ter um monte de fêmea espalhada, é melhor você ter uma fêmea só na bomba, no caso duas, né? Uma de cada lado para fazer a conexão, e aí a gente compra mais machos e paga menos. Isso daqui são porcas, muitas pessoas já conhecem o nome. Ó, tem uma conexão que eu esqueci de falar, que é muito comum no nosso meio, que é essa daqui. A 5/8 é a conexão NPT. Agora vocês já manjam o que é NPT. Ela é uma conexão que serve tanto na rosca da torneira como na parte superior extratora. Não vou pegar a extratora agora porque ela tá aqui dentro e vai ficar difícil, mas todo mundo conhece uma extratora. Então essas conexões são 5/8. Por isso que as pessoas, no caso a GTEL também, comercializa o DMFIT 5/8. O DMFIT 5/8 ele conecta aqui e conecta na extratora também, facilitando a vida da gente com as mangueiras. Se vocês precisarem comprar, a medida desse camarada aqui é 5/8. Essas medidas se parecem muito, por exemplo, essa daqui parece muito com a 3/4, mas muito mesmo. Se você olhar rápido assim, você acha que é a mesma conexão, porém não é. Por exemplo, se eu tentar aqui, ó o 3/4, é largo para 5/8. Ó, isso daqui é um 3/4, macho. Isso daqui é 3/4, fêmea. Se eu tentar conectar, conecta perfeitamente as duas NPT. Porém, se eu tentar colocar o 3/4 no 5/8, que se parecem muito, não entra. Então essas duas medidas são as medidas que podem confundir a gente aí. Esse conector 7/16, na GTEL vende também, ele rosqueia certinho no conector ball lock, e aqui a gente entra com uma mangueira 3/8, tá? Já vou entrar nas mangueiras aí. Ó, também tem esse conector aqui, ó, 7/16 para 5/8. 5/8 a gente conecta aqui a nossa torneira. Então, como eu tava falando, 7/16 conecta nesse, nossa vida, e a 1/4. A 1/4 fica larga. Dá a impressão que vai pegar a rosca, mas ela passa bem rentezinha mesmo. Então, é uma diferença pequena demais. Essa aqui tem que tomar cuidado. Bom, agora é o seguinte, vamos para as mangueiras. Bom, vamos lá. Agora as mangueirinhas, né? Essa mangueira aqui, ela é conhecida como mangueira natural. Então ela é 100% autóxica. A gente pode usar isso daqui para fazer transferência de líquido, água, cerveja, etc e tal. Os filtros usam essa mangueira. Os filtros aí que a gente, purificador, essas coisas. E a GTEL me mandou aí eu substituir também as mangueiras de gás. Só que qual que é a questão? Aquela mangueira lá é 3/8, e isso eu já posso adiantar para vocês. Porém ela é uma mangueira bem pouco maleável, ela é uma mangueira bem dura, ela não é macia, mole para mexer. Então tem gente que não gosta de usar ela justamente por causa disso. As duas são 3/8, mas olha o diâmetro interno. Essa da direita aqui, ela tem uma parede mais grossa. Ela suporta 25 bares, é muita coisa. A gente não vai chegar a isso nunca. Então ela suporta tranquilamente nossa cervejinha aí em torno de 1.5, 1.6, né? Bom, as medidas funcionam da seguinte forma. Então a primeira, mais fininha de todas,
ela é muito fininha, muito fininha. Pra vocês terem uma ideia, a mangueira de 1/4 já é fina, olha ela. Isso daqui é 1/4, ó. Fica bambo. Essa daqui era de 3/16 avos. Vamos ver aqui medindo quanto é que dá. Ó, falando da parte de fora, tá? 0,6. Aí depois dela vinha 1/4. Ela já tem 0,7. Então ela já conecta num DMFIT de 1/4, que é o DMFIT de purificadores. Isso aqui inclusive de um purificador. Então desse lado é 1/4, mangueira de 1/4, desse lado 3/8, rosca 3/8. Aí depois de 1/4 a gente vem com essa, que é 5/16 avos. 5/16 vai ter 0,8. Tudo que eu tô falando aqui é diâmetro externo, tá? Que é isso que importa pra gente. Aí depois a gente vem com as nossas queridas 3/8. Isso daqui é um conector 3/8, tá? Ele é maior do que esse. Dá pra ver aqui, ó. 1/4, branquinho, 3/8, o bege. Se eu tentar conectar a mangueira de 5/16 no 3/8, não dá, ó, fica larga. Então não adianta. 3/8, vou fazer medição aqui. Ela tem 1 centímetro exato. Ambas têm 1 centímetro exato. Uma é estreita, que é essa daqui, que ela fica um pouquinho menos leitosa. Essa daqui é bem leitosa, ela é bem dura, então como ela é mais grossa, ela vai ficar menos transparente. E essa daqui fica mais transparente, ela é bem maleável, ó, essa daqui ela é bem mais dura. Então, aqui, 3/8, conector. Aqui, 3/8, conector. A mangueira de 3/8, que é essa daqui, que ela conecta no meu conector 3/8, ela entra bem apertado nesse conector aqui. Então dá para usar essa daqui nesse conector direto, e dá para usar a de 3/8 também no conector do cilindro. E para fechar a seção, nós temos a última, que é de 0,5 polegada. 0,5 polegada tem um diâmetro externo de 1,3, tá? Então ela é a mais grossa. Todas essas mangueiras que eu mostrei para vocês aí são mangueiras que a gente encontra na Getel, procurando como mangueira natural ou tubo natural, ou tubo DMFIT também vai encontrar. Depois disso a gente entra com elas, as siliconadas. Dá para usar mangueira de silicone nesses conectores DMFIT? Não dá, porque é o seguinte, ela é muito maleável, então ela não vai vedar ali. Tem adaptadores que a gente conecta aqui, daí ele transforma uma mangueira comum em mangueira DMFIT. Em silicone eles mandaram 3 amostras: 1/4, 3/8 e meia. Mangueira de meia vai ligar no meu conector de meia, no meu espigão de meia. Ó, não vou pôr tudo porque é difícil para tirar. Entra bem justo e entra bem legal. As mangueiras de 3/8 entram nos espigões de 3/8. Já a de 1/4 ela entra certinha no espigão dos ball locks. O que eu gosto? Essa mangueira aqui, ela não é uma mangueira projetada para suportar uma pressão muito alta, mas ela suporta a pressão que a gente tem aqui da cerveja. Então eu gosto muito, meu Kizer ele é assim, ele é ligado com mangueira de silicone. Então eu uso sem abraçadeira, inclusive. Eu coloco até o final. Ela é muito maleável mesmo. Mangueira de silicone é bacana por causa disso, que uma mangueira de 3/8 entra num plug de meia. Se a gente quiser, a gente põe, que meia entra certinho aqui. Mas se eu quiser colocar 3/8 no de meia, ó, dá um trabalhinho, mas entra, tá? E silicone não adianta aquecer, não vai ficar mole, ela já é mole. Mas enfim, a parte boa é que ela tem uma vedação absurda. Se eu plugar aqui, eu não consigo tirar com facilidade, é capaz de eu ter que cortar. Ela gruda mesmo, gruda mesmo, e a gente pode molhar, entra mais fácil, só que para tirar depois é um cão, não sai. Bom, as silicones eu vou passar a medida interna, tá? Que aí normalmente a gente usa para conectar os espigões. Aquela eu passei a medida externa para fazer o que? As ligações nos DMFITs. Porém, dá para usar também. Já para silicone, a gente precisa usar 1/4, tá? Por quê? A gente fala da medida interna aí. Então vamos lá, medida interna: 0,6 1/4, 1 centímetro 3/8 e 1,3 é de meia. Tudo isso aí, no caso das silicones, medida interna. Então, quer saber qual mangueirinha comprar para o seu camarada? Vai lá, mede ele. No caso das silicones, que deu 0,6, tá? 0,6, então eu vou lá, eu vou pegar a de 1/4, que tem 0,6, um pouquinho menos, então ela vai entrar apertado. Se eu pegar de meia, vai sobrar. O silicone não foi feito para
para transferir líquidos com pressão. Ela é atóxica também, como a natural, mas ela não suporta tanta pressão. Mas as pressões que a gente precisa aqui, dá e sobra. Aí se a gente precisar transferir mais pressão, são esses camaradas aqui. Bom, e para fechar, são elas, né? Essas mangueiras trançadas. Elas suportam muita pressão, elas suportam 250 PSI, é muita pressão isso daí, a gente não vai atingir nunca isso daí com cerveja. Elas são mangueiras muito resistentes mesmo. A parte interna delas são atóxicas, tá por dentro tudo atóxico. É mais uma saída para quem quer passar líquido com nela ou então gás. Elas são muito maleáveis mesmo. E aí elas seguem o padrão das siliconadas. Mangueira de 1/4, 3/8, mangueira de meia. Mangueira de 1/4 a gente conecta aqui. Vou passar as medidas de 1/4, tudo interna, desta aqui interna, tá? Então 1/4, 0.6 para 1/4, 1 para 3/8 e 1.2 para meia. Bom galera, eu espero ter ajudado aí a solucionar algumas dúvidas sobre conexões, mangueiras, roscas, etc e tal. Esse vídeo ele ficou um pouco longo aí, mas eu acho que ele ficou bem explicado mesmo. Eu vou mostrar tudo isso que eu expliquei no vídeo pra vocês. Eu vou mostrar num blog que eu tô montando aí. Vou deixar o link aí na descrição. Nesse blog eu vou mostrar fotos, mostrar medidas, tudo que tá aqui no vídeo eu vou colocar, só que fazendo um comparativo, uma coisa do lado da outra. Aí eu vou colocar as medidas que eu tirei, que tá aqui no vídeo, e colocar embaixo de cada foto. Com isso daí vai ser mais ou menos um manual pra gente procurar qual medida que a gente precisa, que é a maior dúvida que eu recebo no WhatsApp. A maior não sei, mas é uma das maiores. Robinho, qual que é a conexão? É a conexão 1/4, é a conexão de meia, é a conexão de 3/8? 3/8 é maior ou menor que meia? E aqui agora espero ter esclarecido bastante coisa. Legal? Se ficou alguma dúvida aí, é só perguntar, eu vou tentar ajudar. Se vocês tiverem alguma observação, alguma dica, mande pra gente. Legal? Escolher um cara aqui, o que eu mais gosto, esse daqui. Cheers, Demifit é vida. Esse conector 7/16 avos na GTL vem. Por que? Mas aí, por exemplo, se ele for lá comprar uma mangueira, não vai ser uma mangueira? Mangueira é mole. Mas aí, por exemplo, chega na loja e o cara aponta o que ele quer. A loja vende porque sabe que tá falando errado, é isso? Ah, vamos supor, chegar na loja e falar assim, eu quero aquela mangueira ali, ó. Vai, por exemplo, igual o Demifit aqui, ó. Isso daqui, ó. Isso daqui é um tubo. Né? Ele é rígido e ele é pra conectar num Demifit mesmo, num conector. E a mangueira de silicone, aquela que não é essa, uma mangueira de silicone? Silicone é mangueira. Aquela ali, a de silicone é mangueira? É mangueira. A de baixo, transparente? É mangueira, essa aqui é mangueira. É mais maleável. Isso é mangueira. E o que é rígido é? É tubo. Isso daqui é como se fosse um tubo de alumínio, entendeu? Aí. Namorada de cervejeiro. Vai vendo. Bom, então beleza. Não sei onde que eu parei aqui. Esse cara aqui, por exemplo, é um tubo de polipropileno. Não, de polietileno. Polietileno ou polipropileno? Polipropileno. Polipropileno. Puta, agora não sei se eu falei polipropileno. Se qualquer coisa eu corri depois dessa porra. Tubo natural. Tubo natural. Grava falando dos dois. Mas eu já falei nas outras partes também, né? E eu não sei se eu falei tubo, entendeu? Já foi. Vou falar tubo natural. Bom, esse daqui é um tubo, então, é chamado tubo natural. Tem aqui, ó, marcado. Tubo é polietileno.